não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Ou seja, eu pensei que ele era... Mas como é que eu não tinha reparado? Ou seja, eu não acredito. Que cena, pá! Foram apenas algumas das palavras que passaram pela minha cabeça enquanto eu assistia o filme Frozen, o Reino do Gelo, pela primeira vez, tantos anos atrás. E acabei de descobrir a verdade sobre o Hans. Pois a verdade é que eu não tinha a mínima ideia de que isso ia acontecer. Foi totalmente inesperado. Mas naquele momento, a verdade foi revelada. E tudo mudou na história. Provavelmente vocês sabem o que eu estou a dizer. Ou seja, se vocês conhecem o filme Fight Club, ou se calhar Harry Potter, ou Guerra de Estrela, ou O Sexto Sentido. Ou seja, na maioria das boas histórias, chega um ponto em que acontece algo que te leva a pensar: que cena! Eu não esperava isso. Isso muda tudo. Se estiveres connosco ao longo das últimas semanas, então sabes que estivemos a estudar juntos os últimos capítulos de uma biografia de Jesus que se encontra na Bíblia. Ao olharmos para isso, vimos como Jesus, que era perfeito e tão bom, cheio de amor e justo, como ele foi traído pelos seus discípulos, preso pelas autoridades religiosas, espancados pelos soldados romanos, crucificado pelo Pilatos e colocado num sepulcro que tinha sido selado a pedra e guardado como soldados. Para os discípulos foi o fim da história. Já está. O mal venceu. Jesus foi morto. E não houve mais nada que eles podiam fazer, pois eles sabiam que não havia maneira de voltar a viver, não é? A voltar da morte. Todos nós sabemos, é impossível. Mas o facto é que não foi o fim da história. Pois assim como parecia que toda a esperança estava perdida, algo incrível aconteceu. Algo totalmente inesperado. Algo completamente inacreditável. Algo de facto impossível. Mas algo maravilhoso. Mais maravilhoso do que a descoberta de chocolate, ou ovos de chocolate, ou Kinder Surprise, ou Cadbury's. Mais maravilhosa do que a descoberta ou invenção da internet. Mais maravilhosa do que a cura para a Covid. Mais maravilhoso do que a coisa mais maravilhosa que nós conseguimos imaginar. Era algo que mudaria o curso da humanidade para sempre. Então vamos ler sobre isso agora em Mateus 28. Mateus 28. Já oramos? Então eu vou ler. Mateus 28. No findado do sábado, ao entrar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se eles apressadamente do sepulcro, tomados de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro deles e disse: salve. E eles, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ir avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. E indo eles, eis que alguns de guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho como os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem:
Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Inacreditável, mas verdadeiro. Jesus ressuscitou. Inacreditável, mas verdadeiro. Jesus ressuscitou. Com certeza foi um daqueles dias que as duas mulheres iam lembrar para o resto das suas vidas, não é? Ou seja, elas tinham começado o dia a caminhar penosamente ao sepulcro de Jesus, cheias de tristeza e dor, angústia e perda, sabendo que Jesus, o seu amigo, estava morto. Pois eles tinham visto a crucificação dele e também o seu sepultamento 2 dias antes. Mas então algo muito estranho aconteceu. Algo completamente inesperado, mas algo maravilhoso. Em vez de haver um sepulcro fechado, protegido pelos guardas, eles viram um sepulcro vazio, como um anjo sentado fora dele. Versículo 5. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Uma palavra muda tudo. Ressuscitou. Ressuscitou. Será que conseguem imaginar os pensamentos e as emoções que estavam a passar pelas cabeças das duas mulheres naquele momento? Medo, surpresa, confusão, espanto. Não pode ser verdade. Eu pensei que ele era... Eu vi-o na cruz. Como é que eu não sabia? Ou seja, que cena, pá. É inacreditável. Mas era verdadeiro. E se elas pensaram que isso era inacreditável, então o que aconteceu depois deve ter tido um impacto ainda maior. Pois enquanto elas correram para contar aos discípulos o que tinham visto e ouvido, versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe e o adoraram. Isso estava além dos seus sonhos mais absurdos, não é? Jesus estava lá, fisicamente, realmente, a conversar com eles. Aquele que eles viram morrer há 2 dias, agora estava vivo. E isso mudou tudo. De facto, muda tudo. Para eles, para os discípulos, para o mundo, para nós. Mas porquê? Porquê que isso mudou tudo? Porque mostra que Jesus era quem ele disse que ele era. Não simplesmente uma boa pessoa ou um bom mestre de moralidade, mas o rei prometido por Deus, que tinha vindo para nos salvar. Ora bem, a Bíblia é muito clara que todos nós temos feito coisas nas nossas vidas que são feias e erradas. Que nós somos pessoas quebradas por causa disso. E chama-se pecado, não é? E o pecado separa-nos de Deus. Mas em vez de simplesmente nos condenar, Deus, no seu amor, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para lidar com o nosso problema do pecado. E ele lidou com isso, não através de nos dizer para fazermos melhor ou para nos esforçarmos mais. Não, é o contrário. Ele lidou com o problema do nosso pecado através de levar o nosso pecado sobre ele, a ir para a cruz e a morrer no nosso lugar, voluntariamente, sacrificialmente, recebendo o castigo de Deus que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser perdoados. Ou seja, na cruz aconteceu uma grande troca, não é? Ou seja, Jesus levou o nosso pecado e foi castigado, e nós levamos a justiça de Jesus. É inacreditável, mas é verdadeiro. E é algo que enche o meu coração com grande alegria esta manhã. Mas como é que nós sabemos que é verdade? Ou seja, como é que nós sabemos que a morte de Jesus realmente funcionou? Resposta: dia de Páscoa.
a ressurreição. Pois se Jesus realmente ressuscitou, então ele deve ser quem ele afirma ser. E assim podemos ter a certeza do perdão e de ter vida abundante e vida eterna. Mas aqui está a questão. E é super importante esta manhã. Como é que nós sabemos que Jesus realmente ressuscitou? Pois se for verdade, então significa que Jesus conseguiu vencer a morte. E é o Salvador que disse ser. O Salvador que nós precisamos. Mas se não for verdade, então significa que o cristianismo é uma grande desperdício de tempo. E é um engano. Bem, eu por acaso preciso de sair por um minuto. Desculpem lá. Mas enquanto eu estou fora, quero pedir-vos um favor, está bem? E as pessoas em casa também podem fazer a mesma coisa. Ou seja, olha para aqueles versículos aqui e pensar, como é que nós podemos saber que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Como é que nós sabemos que isso não é apenas uma notícia falsa? Ok? Isso é tipo de trabalho para casa, mas é para fazer agora, está bem? Vou voltar já, está bem? Então, amigos, não sei se vocês conseguem ouvir-me. Conseguem ouvir? Espero que sim. Desculpa, enquanto as pessoas na igreja estão a pensar sobre as evidências da ressurreição, eu só queria falar com vocês sobre o que está acontecendo. Não! Que nojento! Isso é horrível! Que cena! Não acredito! Não acredito! O quê? Eu preciso de voltar a pregar. Vou voltar já. Olá. Bem, é assim. Então, estava fora e quero saber se vocês sabem o que aconteceu. Vocês ouviram alguma coisa? Não. Não. Então, alguém sabe o que aconteceu? Estava a gritar, pois, estava mesmo a gritar. Não sei se as pessoas no Zoom sabem o que aconteceu. Podemos colocar as pessoas no Zoom aqui, David, no ecrã. E ligar o seu som. Pois, eu não sei se vocês conseguem ouvir-me. Conseguem ouvir? Não sei se alguém pode dizer o que aconteceu. Alguém viu alguma coisa? Alguém te molhou? Vimos todos. Alguém molhou. Molharam-se. Com leite. Molhou com leite. Com leite. Quem fez isso? Alguém. O Carlos. O Carlos. Sim. Sim, o Carlos. Não deve ter sido. Como é que tu sabes? Porque conheço. Eu também conheço muito bem o Carlos. E tenho certeza absoluta que foi o Carlos que fez isso a mim. Sim. Yeah? Vocês concordam? Vocês acreditam no Carlos. que eles estão a dizer? Sim. Lídia acredita, pelo menos. Lídia acredita, várias pessoas acreditam e vocês estão a dizer a verdade, certo? Pois tem. Está bem. Podem desligar a som agora, David. Pronto. Então, há muita evidência, não é? Do que acabou de acontecer comigo. Há muita evidência. Ou seja, vocês ouviram uns gritos e agora vocês falaram com as pessoas no Zoom também. Há muita evidência que aponta para o facto que foi o Carlos Freitas que acabou de derramar leite, 1 litro de leite meio gordo, em cima de mim. Claro, a verdade é que vocês não podem ter 100% de certeza.
Não tenho 100% de certeza do que isso aconteceu. Talvez todas as pessoas no Zoom estejam a mentir. Talvez as crianças, os adultos, todos. Ou talvez todos tenham visto uma alucinação ao mesmo tempo. Talvez foi o meu irmão gêmeo, que eu não tenho, que está cá e que me substituiu. Ou talvez o líquido que vocês conseguem ver aqui na minha cara, nos meus óculos e no meu corpo, se calhar apenas eu estou a suar, estou nervoso. E eu sei, e pronto, suei bastante. Se calhar é isso. Tudo é possível, pá. Mas vamos ser honestos. É bem provável, certo? Ou seja, não. E a evidência é bem clara. O vilão foi o Carlos Freitas. O sítio foi lá fora da igreja. E a arma foi a leite. E se ainda vocês não acreditam, eu tenho certeza que temos uma gravação do que aconteceu no Zoom, que vocês podem ver depois. Bem, qual é o ponto que eu estou a tentar fazer esta manhã? Por que eu deixei o Carlos a derramar 1 litro de leite em cima de mim? Sinceramente não sei, porque está cheirado tão mal. Bem, para mostrar que às vezes há coisas inacreditáveis que acontecem, que são de facto verdadeiras. É inacreditável imaginar que o Carlos Freitas, uma ancião desta igreja, ia derramar leite sobre mim durante uma pregação no dia de Páscoa. É inacreditável. Esta manhã, nenhum de vocês pensou, pois Carlos vai fazer isso. Claro que não, é absurdo. Mas, de facto, aconteceu. É verdadeiro. E temos de ter a certeza disso ao olhar para as evidências. E é isso que nós vamos fazer agora com a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus foi também inacreditável, foi inesperado, mas aconteceu. Então vamos ver agora as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. E há pelo menos 5 coisas que vamos ver aqui. E vamos vê-las muito rápido, também. 5 evidências. Já está, não fui eu. E olha lá. E a primeira Olha, é o seguinte: o testemunho das mulheres. Nós pensámos sobre isso na semana passada. Não é? E vimos que se alguém quisesse inventar uma história sobre a ressurreição, teria escolhido pessoas diferentes para serem os primeiros testemunhas. Talvez tivesse escolhido o João, ou o Pedro, ou um doutor senhor qualquer, ou até Nicodemos, não é? Alguém importante. Mas certamente não teria escolhido essas 2 mulheres. Pois naquela época, infelizmente, as mulheres não eram contadas como testemunhas confiáveis. Então, primeiro, testemunho das mulheres. Segunda evidência, as aparições da ressurreição. No nosso texto aqui, as mulheres realmente viram Jesus. Elas falaram com Jesus e até tocaram. Em outros textos na Bíblia, lemos sobre Jesus aparecer a muitas pessoas diferentes, em várias semanas diferentes. Às vezes foi 1 a 1, às vezes foi para grupos pequenos, 2 ou 3 ou até 12 pessoas, e outras ocasiões foi até centenas de pessoas que viram Jesus. Todos testemunharam ter visto Jesus fisicamente ressuscitado com os seus próprios olhos. Então, testemunho das mulheres, aparições da ressurreição. Número 3. As previsões cumpridas. Talvez vocês repararam as palavras do anjo no versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Jesus disse aos seus discípulos, em 3 ocasiões diferentes, que isso ia acontecer, que ele ia morrer e 3 dias depois ele ia ressuscitar. E isso aconteceu. E mostra que ele estava completamente no controle de tudo o que tinha acontecido. E mostra-nos que a cruz, a sua morte, fez parte do seu plano. Não deveria ter sido algo inesperado pelos discípulos, pois já foi previsto pelo Jesus. E não só. Ou seja, nós já acabamos de ouvir aquela canção, Isaías 53, que vem do Antigo Testamento e que fala sobre alguém que virá para viver e morrer como o nosso pecado, castigado pelo nosso pecado em nosso lugar. Tudo isso
foi muito clara na Bíblia e agora aconteceu no dia da Páscoa. Quarto, vidas transformadas. No nosso texto, as mulheres são transformadas, não é? De abatidas e tristes para adorar Jesus com grande alegria. E não só elas. Podemos ver a mesma coisa acontecer com os discípulos. Depois da morte de Jesus, eles temem pelas suas próprias vidas. Mas depois da sua ressurreição, tudo muda. Eles começam a proclamar com ousadia a todas as pessoas à sua volta que Jesus ressuscitou. Número 5. O sepulcro vazio. Versículo 5, mais uma vez. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amigos, o sepulcro onde Jesus foi enterrado estava vazio. Não há dúvida sobre isso. Então, a questão é, se Jesus não ressuscitou, onde estava o corpo? O que aconteceu com o corpo? Eu sei que pode parecer uma questão bastante trivial. Enquanto eu falo com pessoas na universidade, enquanto assessor do GBU, eu sempre fico muito surpreendido pelas coisas que as pessoas, os estudantes, dizem em relação a isso. Quando eu faço a pergunta, então, o que aconteceu com Jesus se ele não ressuscitou? A resposta deles é sempre igual. Pois tenho certeza que há uma resposta para isso. Há muitas outras coisas que poderiam ter acontecido. Pronto, há outras razões. Claro, há outras explicações plausíveis. Tem que ser. Mas a cena é que o que ninguém fez ainda, durante os últimos 6 anos, desde que nós mudamos para cá, para Portugal, ninguém nunca me disse qual é essa outra explicação plausível. Nunca. Ninguém. Percebem? Ninguém. Eles dizem, sim, há uma explicação, mas não sabem o que é. Porque, de facto, não há. O que normalmente acontece nas minhas conversas com os estudantes é que eu lhes digo quais são as explicações alternativas que várias pessoas levantaram ao longo dos últimos 2000 anos. E porque eu sou uma pessoa simpática, cheia de leite, eu vou explicar-vos agora quais são essas alternativas. Então vamos lá. Alternativa 1. Jesus não morreu. Ele não realmente morreu. Ele apenas desmaiou na cruz. Há vários problemas com isso. Problema 1. Não há nenhuma evidência que isso aconteceu. Não há nada na história que diz que foi isso que aconteceu. Os romanos eram especialistas em matar pessoas. Eles souberam muito bem como matar pessoas. E até se eles tivessem feito algo errado, se eles não tivessem matado Jesus, então as suas vidas estariam em jogo. Além disso, Jesus tinha sido espancado, não é? Nem mesmo conseguia carregar a sua cruz. Ele foi apunhalado por uma lança, por um soldado, enquanto ele estava pendurado na cruz. E depois ele foi colocado no sepulcro. Então, será que faz sentido alguém na sua condição podia levantar-se, mudar aquela grande pedra, sair do sepulcro e depois fingir que ele estava tudo bem? Sem evidências que ele tinha sido crucificado? Não. Ou seja, não é uma sugestão séria. Os romanos souberam muito bem como matar pessoas. E eles, os soldados, os guardas, os discípulos, as mulheres, as autoridades, os líderes religiosos, ninguém teve dúvidas sobre isso. Então, opção número 2. Ladrões roubaram o corpo. Ladrões roubaram o corpo. O corpo vale nada. O que vale é dinheiro ou roupas. Mas o que é que eles deixaram no sepulcro? As roupas. A única coisa com valor. Então não faz sentido que eles roubaram o corpo, o cadáver, sem roubar as roupas também. Número 3. Os romanos, os judeus, roubaram o corpo. Também não faz sentido. Eles queriam acabar com os cristãos. Eles queriam mostrar ao mundo que o cristianismo é uma mentira.
que Jesus não ressuscitou. Portanto, se elas tivessem roubado o corpo, por que elas não simplesmente produziram o corpo? Para dizer, olha amigos, elas estão aqui é o corpo de Jesus. Ele ainda está morto, ele não ressuscitou. Corpo. Opção número 4. No sentido, mas as pessoas pensam, os discípulos roubaram o corpo. É a explicação mais plausível. É culpa deles. É isso que os líderes religiosos subornaram os soldados para dizerem, apesar de saberem que era mentira. E nós já acabamos de ler sobre isso, não é? No nosso texto. Mas não faz sentido. Por que os discípulos iam querer roubar o corpo de Jesus e depois afirmar que ele tinha ressuscitado, quando elas sabiam que era uma mentira? Qual o motivo? Ao afirmar que Jesus tinha ressuscitado, o que aconteceu com os discípulos? Eles foram perseguidos e até foram mortos, a maioria deles. Ou seja, trouxe apenas problemas para eles. Não riqueza, não glória, não fama, não popularidade, mas perseguição e a morte. Eu sei que hoje em dia há pessoas que morrem por várias coisas esquisitas e erradas. Pensem nos terroristas, não é? Eles morrem a acreditar que eles estão a fazer uma coisa certa, mas de facto estão a fazer uma coisa completamente má. Mas os discípulos, eles não fizeram isso. Ou seja, ninguém está disposto a morrer por algo que sabe que é uma mentira. Ninguém. Ninguém vai morrer a saber que eles estão a morrer por uma mentira. É absurdo. É uma loucura. Não é credível e não faz sentido. Número 5. Uma teoria que várias pessoas disseram. Jesus tinha um irmão gêmeo. Estou a falar sério, as pessoas na internet há tudo, não é? Há tudo. Que há um irmão gêmeo e que os discípulos foram enganados. Que de facto Jesus não ressuscitou, mas que de facto foi o irmão gêmeo que estava a fingir ser Jesus. Tipo, é ridículo. Os discípulos estiveram com Jesus durante 3 anos, a comer com ele, a falar com ele, a viver mesmo juntos com ele. Eu acho que eles iam perceber a diferença entre Jesus e o seu irmão gêmeo, que de facto não existiu. Além disso, não explica a razão que o túmulo estava vazio. O que aconteceu com o corpo? Não explica nada com isso. Opção número 6, alucinações. Houve alucinações. Todos os discípulos e as pessoas que disseram que Jesus ressuscitou, foi apenas uma alucinação que eles tiveram. Mas alucinações em grupo, com várias pessoas no mesmo tempo, e também com várias pessoas diferentes, em dias diferentes, em semanas diferentes, que são completamente consistentes uns com os outros, isso não acontece. Podes perguntar a qualquer psiquiatra, ou seja, não acontece. E mais uma vez, não explica a razão que o túmulo estava vazio. O que aconteceu com o corpo. Amigos, Carlos Freitas derramou 1 litro de leite em cima de mim, há cerca de 10 minutos. E há tantas evidências que provam isso. Há testemunhos oculares das pessoas de Zoom e a Patrícia com o telemóvel na mão. Há roupas sujas aqui. Há um pacote de leite vazio que podem ver, podem mesmo examinar depois do culto. Há uma gravação de vídeo. Mas provavelmente conseguem cheirar o leite. Já? Conseguem? Eu sei. Claro, há teorias alternativas que podem acreditar. Mas são absurdos, porque não há nenhuma evidência que é algo diferente do que o óbvio. Quando se trata da ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo é a verdade. Todas as evidências que nós temos na história apontam para uma direção. Temos o testemunho das mulheres, os encontros pessoais com Jesus ressuscitado em várias ocasiões, o túmulo vazio, as previsões cumpridas e as vidas transformadas das mulheres e dos discípulos. Tudo aponta para o facto que a ressurreição de Jesus foi um evento histórico
e real. E é por isso, falando pessoalmente, que eu sou um cristão. Pois no fundo, o cristianismo faz-me sentir feliz ou bem. Ou porque o cristianismo vai melhorar a minha vida. Ou porque o cristianismo diz que eu não vou sofrer. Não. Não, claro que não. Eu sou um cristão porque, acima de tudo, estou convencido que a única explicação plausível e razoável para o que aconteceu há 2000 anos é que Jesus ressuscitou dos mortos. É algo inacreditável, mas verdadeiro. E é por isso que eu tenho feito a única coisa lógica. Eu apostei a minha vida neste facto. Ou seja, apostei a minha vida no facto de que Jesus ressuscitou dos mortos. Se eu estiver errado, então que tolo sou eu. Que desperdício da minha vida. Mas se eu estiver certo, significa que o meu pecado foi perdoado. Que eu fui reconciliado com Deus. E que um dia eu estarei com Ele para sempre. E eu não estou sozinho nisso. Milhões e milhões de outras pessoas, dos cristãos, tanto neste país quanto no outro parte do mundo, chegaram à mesma conclusão. Então, deixe-me perguntar-te esta manhã. E tu? O que tu achas? O que tu achas da ressurreição de Jesus Cristo? Como é que tu respondes às evidências? Eu acho que há três respostas possíveis. Talvez algumas de nós simplesmente não queiram olhar para as evidências, pois não queremos que o cristianismo seja verdadeiro. Talvez tenhamos medo de que isso significa uma mudança na nossa vida. Talvez tenhamos medo de perder amizades, ou até as nossas famílias, porque elas vão pensar que nós somos malucos. Talvez simplesmente nós não importemos em levar isso a sério e nós contentemos em continuar com as nossas vidas como elas estão. Mas isso é o que os líderes religiosos fizeram, não é? E é bastante irónico, visto que foram eles que deveriam ter reconhecido Jesus como o rei prometido, como o salvador do mundo. Mas quando eles descobriram que o seu corpo não estava mais no sepulcro, o que eles fizeram? Eles olharam para as evidências? Não. Eles pensaram, então, o que isso significa? Não. Eles não queriam saber os factos. Eles não queriam acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles desligaram os seus cérebros, subornaram os discípulos e mentiram. E isso é uma opção para cada um de nós. Para ser honesto, é o que muitos dos meus amigos que eu conheço fazem. Amigos que estão muito cansados, muito ocupados e que acham que este assunto não é tão importante para levar a sério. Eles imaginam que deve haver uma outra explicação qualquer para a ressurreição de Jesus, para o sepulcro vazio. Mas eles nunca examinam isso a sério. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Pois estou convencido de que Jesus venceu a morte, que Ele nos oferece a vida e que a única esperança para nós está nele. Rejeitar a sua oferta de perdão e de salvação, de alegria e de vida eterna, é uma coisa realmente tola de se fazer. Mas para muitos de nós, segunda resposta, para muitos de nós, já somos cristãos. Já acreditamos e confiamos que Jesus morreu na cruz por nós e que Ele ressuscitou, vencendo a morte e nos oferecendo a vida através dele. Sabemos que fizemos nada para merecer o seu perdão e amor, mas sabemos que Ele nos oferece isso de graça, gratuitamente. É inacreditável, mas verdadeiro. Então, como é que nós devemos responder esta manhã, no dia da Páscoa? Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro deles e disse, salva. E eles, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Devemos responder com gratidão,
com alegria e com adoração. Mas talvez há uma terceira tipo de pessoa aqui. Há alguém que não quer rejeitar as evidências, mas também que não é completamente convencido por elas. Se calhar tudo isso é novo para ti, aqui ou em casa. Se calhar estás consciente do facto que nunca pensaste sobre isso mesmo a sério e que nunca colocaste a tua confiança em Jesus como o teu Salvador. Se és tu, por que não te comprometes agora para investigar mais a sério as afirmações de Jesus? Como o anjo disse às mulheres, vinde ver. Vinde ver. Ou seja, vem e vê as evidências por ti próprio. Não tens nada a perder, mas tens tudo a ganhar. Aqui em Eiras, nesta igreja, estamos a iniciar um curso de 7 semanas que vai acontecer online todas as terças-feiras à noite. Apenas durante 1 hora, e é grátis, onde vamos investigar mais as afirmações de Jesus e a fé cristã. É para qualquer pessoa que quer pensar sobre isso a sério. E vai haver muitas oportunidades de fazer perguntas e de receber respostas acerca da fé cristã. Seria muito bom se alguém quiser juntar a nós para fazer isso, para investigar o cristianismo, para investigar Jesus. E claro, podes convidar pessoas e amigos, familiares também. Bem, estamos no fim. Estamos no fim e já vimos muita coisa. Vimos as evidências para a ressurreição e também vimos a implausibilidade das explicações alternativas. Vimos como a única opção que faz sentido dos factos é que Jesus, de facto, ressuscitou. Sim, é inacreditável, mas é verdadeiro e muda tudo. Então, o meu desejo para cada um de nós esta manhã de Páscoa é que nós possamos olhar para as evidências da ressurreição de Jesus e ficar cada vez mais convencidos por elas. E que nós possamos perceber que, de facto, Jesus é o Senhor e Ele é o Salvador do mundo e que nós possamos colocar a nossa confiança nele. Pois não há esperança além de Jesus, não há perdão além de Jesus, não há vida além de Jesus. Mas com Jesus, em Jesus, através de Jesus, há tudo o que nós precisamos. A vida em abundância e a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te, porque, Senhor, Tu não nos deixaste sozinho no nosso pecado e na nossa condenação, mas Tu nos amaste e enviaste Jesus. Ele veio cá, Ele viveu a vida perfeita, Ele morreu uma morte horrível, que Ele não mereceu, mas que nós merecíamos. Ele fez isso, Senhor, para trocar lugares conosco, para que nós pudéssemos ser perdoados. Senhor, obrigado que mesmo quando nós temos dúvidas, quando há tantas dificuldades e provações, Senhor, obrigado que nós podemos ter certeza do fato que a cruz funcionou por causa da ressurreição de Jesus. Obrigado que a ressurreição prova que Ele venceu a morte e que há vida eterna através de Jesus. Obrigado, Senhor, por este encorajamento esta manhã, especialmente nos dias de hoje, com Covid, com muitas dificuldades, com muitas complicações, Senhor, com muito medo à nossa volta. Obrigado que podemos ter confiança e certeza de que tudo vai ficar bem por causa de Jesus, se estamos confiando nele como nosso Salvador e como nosso Senhor. Então, Senhor, esteja conosco agora, ajude-nos a pensar cada vez mais sobre isso e para confiar mais em Jesus. Oramos em nome dele. Amém.